sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. Pessoal, boa noite a todos vocês, né? Vamos então, começando aqui com o mascote. Vamos ver o que ele vai aprontar. Se travar é porque ele roeu o fio da rede aqui. Uma vez ele tirou o cabo de rede do computador, mas acho que não vai fazer nada. Agora ele tem escutado eu falando e vai embora, né? Vamos iniciando então a nossa 7ª aula, 7ª semana já. Estamos mais do que na curva da reta final, né? A gente daqui a pouco tem que planejar o nosso Let's Talk, né? Professora Anaísa, você está por aí rapidinho, só para a gente... Sim, é isso. Eu esqueci de falar com o senhor. A gente vai gravar essa semana. Não, meu Deus do céu, certo no céu. Até semana que vem vai estar disponível para vocês, galera, o Let's Talk. Isso. Aí como é que vai fazer isso? Para o mapa, né? Eles vão mandar alguma dúvida lá, tal, a gente vai passar um conteúdo extra. Posso fazer um formulário para eles mandarem algumas dúvidas, algumas coisas que eles querem que você fale novamente, sem problema. Beleza. Show de bola. Então, o pessoal já vai pensando aí no conteúdo aí que vocês queiram que a gente faça no Let's Talk aí, para que até o fim de semana ali eu consiga gravar para vocês, né? Aproveitar o feriado ali e a gente gravar essa aulinha a mais para vocês, beleza? Bom, sem mais delongas aí, a galera já deu uma boa noite em peso no chat, antes mesmo da aula começar aqui, ó, cadê o... O Rômulo está cedo, desde as 7:45 já deu boa noite ali. Os demais, boa noite então a todos vocês. Bom, hoje em si a gente vai detalhar um pouco mais ali os processos de soldagem, né? Na aula passada a gente deu uma introdução a como funciona a soldagem, o que é e tal, e aí comentei os principais processos elétricos. Deixa eu abrir agora para ele sair, senão vai ficar miando para a gente. E aí, depois de ter comentado esses processos, eu falei para vocês que não ia me detalhar muito naquela aula, não ia gastar muito tempo com isso naquela aula, porque ia ser um assunto da aula de hoje, né? Então, na aula de hoje, a gente vai entrar, de fato, né, nos principais processos de soldagem ali, os 3 principais, né? Eletrodo, Mig-Mag e TIG, certo? Então, deixa eu apertar o botão para passar o slide e não passo aqui, ó. Isso. Então, nossas metas de hoje, né, vai ser compreender aí os princípios de funcionamento do processo de eletrodo revestido, do processo Mig-Mag e do processo TIG. A gente vai falar um pouquinho dos equipamentos que a gente usa para cada tipo de soldagem, né? E entender aí aplicações e vantagens e desvantagens desses 3 principais processos, tá? Vamos começar falando do soldagem com eletrodo revestido, né? Acho que esse aí é o processo mais comum que a gente começa. Ele é fugiu a palavra aqui. É um processo mais fácil de se fazer, né, a solda em si, porque os equipamentos não são tão grandes, não são tão robustos, né, e é relativamente barato comparado a outros processos, tá? Então, a gente também chama soldagem por eletrodo revestido como soldagem manual a arco elétrico, né, e também é um dos processos mais antigos que existem aí da soldagem, certo? Como que ele funciona? Basicamente, vai ser um arco elétrico que vai se estabelecer entre um eletrodo metálico, que ele possui um revestimento celulósico ali, ou rutílico, né? E o metal de base da peça. Na aula passada a gente falou o que era metal de base, metal de adição, né?
E quando a gente aproxima o eletrodo do metal de base, ele vai fechar ali um curto-circuito, né? E aí, para não ficar o curto-circuito fechado, a gente encosta o eletrodo e depois retorna um pouquinho, afasta ligeiramente aqui a ponta do eletrodo no meu metal de base e vai gerar, então, um arco elétrico, né? Esse arco elétrico, ele vai ser responsável por aumentar a temperatura na região de soldagem e vai formar o que nós chamamos de poça de fusão, né, que é aquela parte que fica incandescente ali na peça, onde os materiais estão no seu estado líquido, e aí, conforme ele vai se resfriando, ele vai fazer a solidificação ali e agregar esses materiais, né? Um fato interessante aqui, tanto o eletrodo quanto os metais, eles vão se derreter, então vai virar tudo uma coisa só, né? E aqui a gente tem uma ilustração aí do processo, tá? Acho que todos vocês já viram um processo de soldagem com eletrodo revestido, né? A gente vai ter, então, o metal de base, o cordão de solda se formando, ele vai ser protegido ali quando a gente passa a poça de fusão, vai se deslocando, vai ficando uma camada de escória, né, sobre o cordão de solda ali. Na região do arco, nós temos as gotículas do metal, do alma do eletrodo aqui, que ele vai se fundindo, né? O eletrodo é importante que seja do mesmo material que o metal de base, e o gás de proteção que a gente tem para evitar principalmente o contato ali de gases ativos, como é o caso do oxigênio e tal, que é presente na atmosfera, para acabar contaminando a poça de fusão. Esses gases eles são gerados pelo derretimento, ou melhor, pelo aquecimento do revestimento do eletrodo, né? Eu tinha um eletrodo que ficava aqui em algum lugar. Não sei se ainda está. Acho que sumiu aqui. Eu costumava ter essas coisas guardadas para mostrar para vocês. E em algum momento da vida eu devo ter usado ele demais e derretido ele, né? Quem foi meu aluno aí nas outras turmas dessas disciplinas de fabricação, eu sempre trazia a máquina de solda aqui e tal, mas hoje não consegui fazer isso para vocês, porque ela não está aqui comigo. Ela está lá na casa do meu pai, em outra cidade, que está fazendo serviço lá, e aí não deu para trazer. Até tentei trazer uma outra multiprocesso, que é um pouco maior e tal, mas também não deu muito certo, tá? E aí, em volta da alma, a gente tem aqui o revestimento do eletrodo, né? Olha o merchan da Exab, então, isso aqui é a jaqueta, não é merchan, né? Porque a jaqueta, ela vem escrita a marca aqui, eu até costumava botar a logo da Unicesumar na frente, tem o logo do meu canal aqui, mas isso aqui eu deixava a logo do Cesumar, né? Mas a Exab é uma marca de respeito, não recebo nada deles, até tentei, mas não consegui nem um cordão de crachá na feira, mas enfim, já é a roupa que eu uso para trabalhar, então mantém ela, né? Então, a função do revestimento no eletrodo. A decomposição do revestimento, ele vai formar essa atmosfera gasosa, né, que vai proteger a poça de fusão da contaminação atmosférica ali, que é principalmente do oxigênio e do nitrogênio, que são gases ativos, né? São gases até que a gente pode usar em um outro processo de soldagem, que é o processo MAG, tá? A escória, ela vai formar essa casquinha protetora ali, retardando o resfriamento e também protegendo o metal da solda, que é muito comum, pessoal. Você fala assim, como é que está o nível de soldagem ali de um soldador, né? Geralmente, quando o cara está começando a soldar e ele não manja muito, a gente sempre começa ali no eletrodo revestido, né? O processo de formação de um soldador, ele parte do eletrodo revestido, aí do eletrodo ele vai para o MIG e MAG, né? Os dois processos ali usando a mesma máquina. Daí você tem a MIG spray, gotejamento, etc., né? E depois ele vai para a TIG, mais ou menos esse passo a passo que a gente desenvolve, né? E o soldador iniciante ali, que ele está aprendendo a manha da soldagem,
é comum você identificar justamente pela formação de escória quando ele está trabalhando com eletrodo revestido, né? Então, quando eu estou dando aula de soldagem, a gente fala assim, o cara, quando começa o curso de solda, né, o cara está começando a soldar, cara, a oficina parece uma marcenaria, porque é martelada para tudo quanto é lado, porque o cara vai martelar em cima do cordão para remover essa escória. Então, essa escória ela vai formar essa casquinha, o metal, o cordãozinho está embaixo da escória, e a gente pega e remove essa escória com um martelinho picador, né? Um martelinho pena ali, e você vai removendo ela para ficar o seu cordão e poder fazer outros cordões de preenchimento e tal, né? Mas o caso é que quando a máquina está desregulada, quando o cara não tem muita manha, ele começa a martelar, 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 e não sai o diabo daquela escória, porque a corrente que foi usada está errado, o movimento de mão está errado, e vai criando ali uma mistura de metal derretido com a escória preenchida por dentro e tal, e depois ele vai pegando a manha, né? A gente fala que quando o cara é um bom soldador ali, regula a máquina, tem um bom controle de movimento e tal, você deixa a peça esfriar e essa escória ela vai se soltando sozinha na peça, ela vai sair um cordãozinho inteiro, assim, ela sai uma cascona grande. Você só dá uma batidinha do lado ali, ela quebra e sai fora, né? E justamente para que você consiga dar sequência. Agora, tem que picar muito ali, fica batendo, batendo, então falta ainda algumas habilidades para falar, estou começando a trabalhar na solda, né? Outra característica que o revestimento traz também é que a gente pode ter elementos de liga presentes no revestimento, né? Que aí esses elementos de liga eles vão se desprender ali do revestimento e vão ser adicionados à poça de fusão para melhorar aí as propriedades mecânicas da nossa solda, tá? Os equipamentos que a gente utiliza, a gente tem desde a máquina de solda, né? Que essa que está na ilustração é uma máquina inversora. Então, são máquinas bastante compactas. Deixa eu compartilhar mais uma tela aqui com vocês, que a gente vai ver umas... cadê compartilhar tela? Vamos botar aqui esse cara. Small, né? Soldagem, arco eletrodo revestido. Professora Anaísa, você pode compartilhar? Já compartilhou, maravilha. Ali, ó, antes de eu explicar ali, ó, o Júlio está falando, né? Muitos fatores influenciam, como a amperagem, né, a corrente elétrica, né? Velocidade de avanço da solda, a altura que o eletrodo fica em relação à poça de fusão, posicionamento e grau de posição do eletrodo. Tudo isso vai influenciar aí na qualidade das suas soldas, tá? Completamente correto, né? E quando a gente bota aqui, ó, vamos pesquisar por máquina, né? Máquina, eletrodo revestido. Então, ó, aqui nós temos alguns exemplos de máquinas. Reparem que a gente tem máquinas bastante compactas, né? Essa aqui é o que? Da Balmer? Não. Essa aqui eu não consigo enxergar. É da Balmer, então o símbolo da Balmer ali, ó. Tem uma maquininha da Balmer aqui, que Balmer é uma marca muito boa, marca 100% nacional, ela é do Rio Grande do Sul. Recomendo também o equipamento da Balmer, tá? Se alguém fala assim, pô, será que é boa? É uma excelente máquina, tá? E reparem que a gente tem máquinas pequenininhas mesmo. Isso aqui é um pouquinho maior que um JBL ali, uma caixinha da JBL, né? E você consegue trabalhar, claro que não no mesmo fluxo de trabalho de uma máquina industrial, né? E nós temos também, ó, da própria... É da Balmer também? É da Balmer também, ó. Também é uma máquina de eletrodo revestido. E olha o tamanho dela, o tamanho de um carrinho de sorvete, né? Então, a gente tem máquinas aí de vários tamanhos, dimensões. Essas máquinas que vocês podem ver que tem uma manivela na frente, né? Ela é uma máquina que ela tem um transformador dentro dela, um autotransformador, e aí você aumenta ou diminui a corrente elétrica, afastando e aproximando ali o núcleo do transformador, né? Já essas menores aqui, elas são o que nós chamamos de máquinas inversoras, né? A inversora, ela já não trabalha com transformadores, ela trabalha ali com retificadores que vão fazer aí todo o controle eletrônico do sistema, que faz ela ficar muito leve e compacta, né? Eu queria achar alguma que tivesse uma pessoa segurando, sei lá, para vocês terem ideia do tamanho dela.
mas é muito pequena, é algo muito, muito compacto, assim, de se ter, né? É uma máquina relativamente barata, tirando essa maluca aqui da ESAB, que é sem fio, é uma parceria com a DeWalt, que essa máquina aqui custa 30 mil reais, né? Mas, se pegar essa aqui, ó, uma Wonderzinha dessa, a Wonder é uma importadora, né? Não é ela que fabrica, ela vai importar, menorzinha ainda, tamanho do estabilizador aqui, vocês vão pagar aí 400 reais, 500 reais, né? São máquinas relativamente baratas aí para você ter em casa e começar o seu trabalho, né? Fala assim, eu quero fazer uma grade, quero fazer sei lá, qualquer coisa, consertar alguma coisa, né? Eu como gosto de oficina, eu tenho máquinas em casa, então eu sempre estou comprando uma coisinha ou outra. Hoje eu já comprei uma fonte de bancada, um multímetro, um osciloscópio, não sei o quê. Então é um investimento barato, né? Que vale a pena ter. Tá? Soldar no vento influencia alguma coisa? Ali, ó, eu perguntei, o José perguntou, o Júlio já respondeu, né? E sim, o Júlio está correto novamente, né? O vento, se estiver forte, pode influenciar sim. Ele pode expulsar o gás produzido pela queima da escória, isso pode gerar poros e falta de fusão no cordão, né? Então, mais uma vez, o Júlio está correto. Sempre que a gente faz uma solda em vento, geralmente nós estamos em campo. Pode voltar no slide para mim, não é isso? A gente vai estar soldando em campo, né? Por isso que as máquinas hoje elas têm essa capacidade de versatilidade de tamanho e tal, você só carrega ela, mas o vento ele vai tirar principalmente o gás de proteção, no caso do eletrodo gerado pelo revestimento, no caso de uma MIG, de uma MAG ou TIG, gerado pelo próprio gás que é depositado ali, que fica dentro e armazenado no cilindro. Né? Então, o ideal é que a solda ela fique num ambiente mais controlado. Se você vai fazer uma solda em campo, eu vou lá no meio do terreno, lá do barracão, para soldar uma estrutura metálica, não sei o quê, você consiga pelo menos colocar um escudo de proteção ali contra o vento, né, uma cortina, alguma coisa, para que você possa ter aquele ambiente mais controlado. Uma vez que perdeu a proteção, ele vai sofrer contaminação aí do ambiente, tá? A gente tem na máquina de solda 2 alicates, tá? A gente tem o alicate terra, que nós chamamos, e o alicate porta-eletrodo, o alicate garra, né, e o porta-eletrodo. Por quê? Para fechar o curto-circuito, eu tenho que encostar uma ponta na outra, mas eu não vou encostar um alicate no outro. Então, o que eu faço? O alicate garra ali, a gente prende numa parte metálica da peça para fechar. Então, tudo que for metal da peça vai estar em contato com a garra. E aí, o eletrodo ele vai na ponta desse alicate amarelo aí, você vai prender ele e a ponta do eletrodo que vai encostar aí na peça na posição de soldagem e vai fechar o circuito para fechar o arco elétrico. Tá? Nós temos aqui também exemplos de eletrodos, né? Vocês veem que eles geralmente são varetinhas ali de 300, 350 milímetros de comprimento aproximadamente, e cada eletrodo vai ter uma especificação que vai seguir um código, né? Uma codificação alfanumérica ali para explicar o que quer dizer ele, tá? A vantagem que a gente tem aí do processo de eletrodo revestido é que ele pode ser usado em quase todas as posições de soldagem. O que são posições de soldagem? Aquela que a gente falou na aula passada. Vou fazer uma solda horizontal, vou fazer uma solda plana, vou fazer uma solda vertical ascendente, uma vertical descendente, uma sobrecabeça, fazer uma solda circular aqui, girando ao redor do tubo e tal. Então, todas essas são posições de soldagem e a soldagem por eletrodo revestido, ela permite que a gente consiga realizar todas elas aí, e também eu consigo trabalhar em maioria dos metais ferrosos, né, e de metais não ferrosos também, tá? Os equipamentos, eles são portáteis e relativamente leves, como eu falei para vocês ali, vocês viram o tamanho da maquininha que a gente tem, né? Então, ideais para trabalhos em campo de difícil acesso e um baixo custo inicial. Se vocês pegarem aí R$500, por exemplo, você já consegue comprar uma maquininha de solda e uma máquina, uma máscara e 1 quilo de eletrodo para você trabalhar. Né? Então, eu não tenho nada. Você não vai comprar nada top com R$500. Fala, nossa, eu tenho a coisa mais fina do mundo. Mas você consegue começar a trabalhar aí com R$500, com uma maquininha inversorinha, talvez chinesa e tal, de uns R$250, R$300 você acha, tá?
uma máscara de solda, uma luva e um eletrodo ali, né? E de pá, mais 100 você ainda leva uma esmerilhadeira semi-nova aí no seu conjuntinho, tá? Mas é relativamente barato. Pô, mas por que você está falando que isso é barato? Porque a gente tem máquinas que trabalham aí. A que eu queria trazer para vocês hoje, ali, que é a Multiprocesso, ela custou 25 mil, né? Mas era uma máquina só, eu tenho MIG, MAG, TIG, eletrodo, plasma, tenho maçarico, então 6, 7 processos numa máquina só, né? Aí, claro, muito mais caro. Aí tem máquinas muito mais caras ainda, tá? Quais são as limitações que a gente tem no processo de eletrodo revestido? É porque a taxa de deposição do metal ela é baixa, né? Então, porque a gente está soldando, o eletrodo ele vai se consumindo, chega em dado momento que ele acabou, tem que parar, tira o eletrodo, aumenta, coloca um eletrodo novo e começa um novo cordão. Acabou, tira, coloca outro, então você tem que ficar ali repondo, né? Ele produz muito fumos e gases aí, que é a questão da fumaça que vai surgir, então a gente precisa ter uma ventilação adequada. Então, o ideal é que você tenha sistemas de exaustão onde você estiver trabalhando, para que não comece a acumular. Uma vez eu estava soldando dentro do ambiente lá que não tinha exaustão, cara, daqui a pouco você não enxergava nada, tanta fumaça que tinha dentro da sala, né? E a gente precisa abrir tudo, deixa ventilar. Aí depois eu botei um exaustor lá e resolveu tudo, né? Quando a gente termina a soldagem, é necessário fazer uma limpeza depois dessa soldagem, para principalmente remover essa camada de escória, e aí a gente vai remover martelando ali nos cantinhos da escória e esfregando com uma escova de aço ali em cima do cordão para limpar, né? E ela também é mais suscetível à inclusão da escória e ter porosidade se não for operada corretamente, tá? Ó, o William tá falando aqui, ó. Eu já machuquei muito meus olhos com a luz UV da solda. Então, galera, proteção de solda é algo extremamente importante, né? Vocês não podem soldar aí, mesmo que, mas é só um pontinho, só outra coisa. É a tua saúde, são teus olhos que estão ali, é a tua pele que está ali, né? Ninguém quer fazer tudo isso e passar uns anos e acabar desenvolvendo aí um câncer na pele, um problema de nervo, inervação no subcutânea, porque sofreu com radiação, uma queimadura nos olhos, né? Então, tenham a consciência, mas você fala assim, mas é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa, é a saúde de vocês, né? A única coisa que a gente tem ainda na nossa vida é a nossa saúde. Então, tomem cuidado, usem a proteção. Uma máscara, não precisa ser uma máscara dessa aqui. Uma máscara dessa também não é a coisa mais cara, vai pagar uns R$300, mas 50 conto, 20 conto você compra. Se falar, não quero comprar, faz uma máscarazinha mexicana, que você pega uma lentezinha de solda que custa R$3, cara, 3 conto uma lente. Eu não tenho, tá tudo na sala lá. Eu usei para os meus alunos ver o eclipse solar que teve. Cara, pega aquilo ali, ó, corta um papelãozinho, retangulinho, coloca ela, fita dos dois lados ali para ficar presinho, pronto, você tem uma proteçãozinha, já que você fala, pô, não tem condição de comprar nada. Mas proteja-se, tá? Proteja-se porque é extremamente importante você ter essa proteção, né? Parece que tem areia no olho quando vai dormir. E aí isso vai piorando, isso pode acabar causando algo pior e até perder a visão, tá? É um ponto muito importante, galera. Eu não sei se eu comentei na aula passada. Se você usa lente de contato, jamais olhe para a poça de fusão sem proteção, né? Às vezes você está andando na rua, vê um cara soldando lá, ou o tio vai soldar e você está com lente de contato. Nunca olhe para uma solda, um processo de soldagem sem proteção, de hipótese alguma. Mas se você usar lente de contato, é pior ainda, porque não é só o risco de você queimar a sua vista com qualquer pessoa, mas o risco também da lente colar na sua retina. Aí, velho, aí é cirurgia para poder retirar, tá? Então, isso é algo muito, muito grande, né? Ali o Renato falando também, outro risco muito grande é sobre o aparelho respiratório, proteção na respiração para não inalar gases tóxicos, né? Então, além de você estar com esse cara aqui, ó, na cara, né, protegendo vocês aqui, você também deve ter aí uma máscara, pelo menos N95, um óculos de segurança aqui embaixo. Meu óculos está no carro, então não está aqui.
Mas é óculos de segurança, uma máscara, uma touca árabe, né, que a gente chama aqui, que pega aqui por trás do cabelo. Essa jaqueta aqui, ela ainda protege, porque você veste ali, ela sobe aqui, né, então ela vai te fechar aqui do lado, mas um avental de couro, por exemplo, não tem isso, né? Então, opa, caiu meu microfone aqui. Então é importante se preocupar aí com essa proteção, né? O Júlio falou ali, ó, água com açúcar é melhor do que qualquer colírio. Então tá aí também uma dica. O melhor mesmo é não precisar usar nada disso, né? PFF2, balaclava, isso mesmo. PFF2, para quem não sabe, é a máscara respiratória, tá? E o Silvio falou, eletrodos de inox que a casca de escória pula e queima a gente se não tiver proteção adequada. Eu não sei se eu contei para vocês na aula passada que eu estava soldando com um eletrodo revestido normal, um 6013, cara, e no final do dia, no final do expediente, assim, eu tinha tirado a máscara, tirado tudo já para falar, vou encerrar, fechar o boteco aqui, catei a peça e fui guardar, né? Eu estava soldando os corpinhos de prova lá para outra aula, fui guardar. Aí eu vi que tinha ficado um pedacinho, um cordãozinho pequeno de escória, falei, vou tirar, cara. Deu uma batidinha do lado. Eu não sei. Até hoje eu não entendi o que aconteceu, né? Mas o pedacinho que eu bati de escória, cara, ele voou e grudou, não pegou no olho, mas pegou aqui, ó, nessa pelinha do entre, né? Sabe, um pouquinho para cima, onde apoia o óculos aqui, assim, ó, bem nessa região, cara. E aquilo grudou, e eu com a máscara, com a luva de raspa, não conseguia tirar e o negócio não saía. Então, é complicado. São teleguiadas mesmo, Júlio. É complicado isso aí, cara. É extremamente resultado, né? Saí correndo, fiquei lavando o olho, mas me queimou tudo aqui. Precisei, não conhecia a dica ali da água com açúcar, né? Mas, cara, foi alguns dias usando colírio porque ressecou tudo aqui, assim, foi bem dolorido, não desejo isso para ninguém, tá? Aí as capacidades e aplicações típicas do eletrodo revestido, né? A gente vai usar com peças de diversas espessuras, tanto chapas finas até grandes estruturas. Você pode soldar com eletrodo chapas de 1 polegada, 1,5 polegadas, 2, porque você vai preenchendo, né? Vai fazer o ângulo de bisel ali e vai preenchendo esse cara para fazer aí a sua solda, né? E consegue chapa finas. Você pega chapa 12, chapa 10, você consegue soldar no eletrodo, controlando corrente, tal, com técnicas ali, sem problema, né? Amplamente utilizado na construção civil, manutenção industrial, serralheria, fabricação de estruturas metálicas e reparos gerais, e ele é capaz de soldar tanto aço carbono, né, como aços inoxidáveis e ferros fundidos, desde que a gente utilize para cada caso aí eletrodos específicos, tá? E aí o eletrodo, você fala aquela numeração, que eu falei, o 6013, né? O que é o 6013? Essa numeração ela é classificada de acordo com a norma AWS, né, que é a American Welding Society, Sociedade Americana de Soldadores. E ele vai indicar aí as propriedades e aplicações de cada classe de eletrodo, certo? Os números e as letras na classificação vão fornecer informações sobre resistência à tração, a posição de soldagem e o tipo de revestimento e corrente que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, o 6013, né, E vem de eletrodo, o 60 quer dizer a resistência à tração daquele material, então ele tem 60 megapascal, se não me engano. O 1 quer dizer que ele vai trabalhar em todas as posições, e o 3 é o tipo de revestimento e corrente que ele vai trabalhar, certo? Então, tem dois materiais que têm uma composição muito próxima, que a gente usa como exemplo, que é o 6013 e o 7018, né? Ambos são para soldar aço carbono, e o 7018 o pessoal fala assim, pô, mas o 70 ele é muito mais difícil de soldar e tal, porque ele tem mais resistência à tração, né? Então a gente costuma usar 7018 para soldas soldas de estrutura metálicas, né? Que vão exigir aí mais resistência mecânica, tá? Ele também pode soldar em todas as posições ali, e o tipo de investimento dele é diferente, né? Por isso que é 8 em vez de 3, tá? Já soldei alumínio no eletrodo, é muito ruim, bem difícil. Alumínio no eletrodo é complicado, eu nunca consegui, não. Geralmente alumínio eu soldo na TIG ou no processo MIG, né? Vamos ver agora os princípios do processo MIG-MAG, tá? Que ele vem pela sigla GEMAL, né? Que é o Gás, vamos aqui lá, Process, né?
Não lembro essas siglas em inglês de cabeça. Então, a soldagem por arco elétrico aí com gás de proteção e eletrodo consumível, que nós chamamos de arame, tá? Então, como eu falar assim, você não vai falar o eletrodo da TIG, a gente fala o arame da TIG, né? O rolo de arame, tá? Como que funciona? Um arco é formado entre o arame e o eletrodo contínuo, que ele é alimentado por um alimentador de arame, e o metal base. E também vai ter o gás de proteção, tá? Então, o princípio de soldagem é o mesmo. A diferença que a gente tem entre MIG e MAG ali é o gás que eu vou utilizar, tá? Então, a diferença do eletrodo para o MIG já é o gás, né? E a alimentação automática do fluxo de consumível. E aqui a gente ainda tem no processo MIG, a gente tem MIG ou MAG, tá? Primeira coisa que a gente vê muita gente falando equivocada, né? Que fala, tô fazendo soldagem MIG, mas chega lá, o cara tá soldando aço carbono. Então, na verdade, ele está fazendo uma soldagem MAG, né? E não MIG, é um processo MAG, né? Ele tem a solda MIG, e você tem o processo MIG e o processo MAG, tá? Qual que é a diferença dos dois? É a questão do gás que você está utilizando. O MIG vem da sigla Metal Inert Gas, né? Então, ele usa um gás que é inerte, e o MAG vem da sigla Metal Active Gas, que é um gás ativo, né? Então, é uma soldagem usando gás ativo. Método de soldagem entre os dois não muda muita coisa, tá? Aí a gente tem o princípio do processo. Então, metal base, a solda, né? Você tem o gás de proteção que ele é liberado pela própria tocha ali, e o eletrodo ele vai avançando e se consumindo, tá? O MIG, quando a gente utiliza o processo MIG, né? Geralmente nós vamos utilizar ou argônio ou hélio como principal gás inerte aí pelo processo, né? Então, onde que eu uso argônio, onde que eu uso o processo MIG? A gente usa o processo MIG para fazer soldagem de metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre, o magnésio, onde a gente não quer que aconteça uma reação química. Já no processo MAG, né, o MAG ele vai utilizar um gás que nós chamamos de mistura. Tá? Então, você vai comprar um gás de soldagem, você vai falar assim, eu quero um gás, qual que é o gás que você quer? Você quer argônio, você quer hélio, você quer uma mistura? Né? Geralmente a gente usa mistura para soldar metais ferrosos, né, o aço. Então, a mistura ela é argônio com CO2, a proporção não é 50-50, tá? Ou a gente usa oxigênio, tá? Mas é mais comum aí a gente utilizar a mistura, certo? É mais comum tanto em aços carbono ou aços de baixa liga, porque o CO2 que está presente nessa mistura, ele vai ajudar na penetração e na estabilização do arco. Se você tentar soldar um processo MIG sem gás, cara, aí sai uma droga, aí fica pipocando, não sei o que, não funciona nada, tá? Só para... o que acontece se não tiver gás? Vai soldar? Vai, mas vai ficar um lixo, né? Porcaria. O arame, então, ele é um metal de adição e ele é continuamente alimentado na poça de fusão, então tem um rolo lá que fica girando, que vai depositando, você aperta aqui a tocha dele, né? Aperta o gatilho, ele vai liberando o metal ali, liberando o arame, que vai entrando em contato e se consumindo, tá? Esse arame pode ser aí sólido ou tubular. Eu lembro que na aula passada alguém perguntou uma pergunta que eu não falei, não sei responder direito, que era a questão da escória, né, no arame tubular ali, né, no processo MIG, com o processo MAG, na verdade, com arame tubular, que ele tem um fluxo interno, e aí vai acabar gerando essa escória. Até peguei um vídeo, depois eu vou mostrar para vocês aí mais pro fim da aula, tá? E a escolha do arame vai depender da composição química do metal base e das propriedades aí da solda. Aqui a gente tem os componentes, né, que a gente vai usar no processo MIG. Então, também existem máquinas mais compactas para MIG, tá? Mas reparem que a gente tem um alicate garra e a tocha dele, ó, já é completamente diferente da tocha do eletrodo revestido, tá? Então, a gente tem aqui uma tocha do que o alicate do eletrodo revestido, não tocha do eletrodo, mas a gente tem uma tocha aqui, o arame vai sair pela ponta dele ali, conforme eu aperto o gatilho em amarelo, né? E aqui a gente tem um consumível nosso, que é um rolo de arame. Você compra esse cara por quilo ali. Então, vai comprar um rolo desse, coloca nessa máquina, se vocês observarem, a gente está escrito Hand Arc ali, ó. Tem duas travinhas, né? Você abre esse cara, vai descer a tampinha baixa, você coloca o rolo ali dentro. O rolo desse é um pouco maior do que um rolo desse aqui, esse aqui é um rolo de filamento 3D, mas ele é um pouco maior, então dá para vocês terem uma noção do tamanho dessa máquina que está na imagem. Em contrapartida, a gente também tem os gases, né? A gente precisa ter
um cilindro de gás, desde que não seja um MIG sem gás e tal, mas vamos falar dos tradicionais. No processo MIG inclui aí a utilização de um cilindro de gás, tá? Professor Daí, você pode voltar lá no outro slide para mim, na outra tela? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui, máquina MIG. Tá? Então, a máquina MIG, ó, a gente também tem máquinas grandes com rodinhas e tal, né? Já é um pouco mais caro uma máquina dessa, na faixa de 2, 3 mil iniciais, e algumas têm um alimentador na parte superior, onde vai o rolo de arame aqui, né? Esse aqui é só onde vai o rolo de arame dela ali, ó. Acaba sendo uma máquina mais industrial, tá? A vantagem do processo MIG é que a gente vai ter um alto fluxo de trabalho, então eu consigo ter alta produção aqui, alta velocidade, que eu não preciso ficar substituindo o arame, né? Mas em contrapartida, a máquina é mais cara e a gente também precisa ter esse cilindrão de gás aqui andando junto, né? Deixa eu achar alguma aqui que tenha. Pra vocês terem uma ideia do cilindro, né? Pra quem nunca viu, olha o tamanho do cilindro comparado aí ao nosso tamanho, né? Aqueles da fotinha que eu coloquei lá de 1 metro cúbico, você tem intermediário de 4 e também tem os convencionais aí de 7 metros cúbicos, tá? A cor dele vai influenciar para você saber que tipo de gás que é. Então, quando o cilindro é marrom aqui, ele é um cilindro de argônio. Quando o cilindro é marrom e tem uma faixa cinza em cima dele, ele é uma mistura de CO2, tá? Então, as cores dos cilindros vão te dizer do que é, né? O que cada gás está presente ali dentro. Tem uma norma para isso. Oxigênio é verde, gás de cozinha é amarelo e por aí vai. Pode voltar no slide para mim, por favor. Me faz lembrar da época de serralheira, mais de 20 anos atrás. Bom que já está evoluindo no processo, né? Vamos ver. Você volta para mim, Naíssa, para o slide? Obrigado. Opa, obrigado. Então, como que eu posso fazer essa soldagem? Se for cilindro prata, é CO2 puro, isso. Se cilindro for cinza, lá ele é CO2 puro, correto. A gente pode fazer soldagem basicamente por 4 métodos, né? O curto-circuito, que vai ser ideal para chapas finas, o arame toca, poça e se funde, beleza? Aí eu posso ter gotas ou globular, né? São gotas maiores que vão se desprender do arame. Eu tenho o método spray, que vai transferir de pequenas gotas finas em alta frequência para ter uma alta produtividade. E o método pulsado, né? Que é a variação de corrente entre pique e base, controlando aí a transferência. Cada um vai ter a sua aplicação específica, né? E seu uso. Volta para mim de novo lá na outra tela. Agora eu vou mostrar um outro negócio aqui. Ó, esse vídeo aqui, ó, ele está fazendo aqui a diferença dos processos, tá vendo? Veja que o arame ele aqui tá direto, né? Peguei o vídeo no meio do caminho. Não estava passando aqui. Ah, lá. Esse aqui é o método curto-circuito, né? Que vai fazendo contínuo e vai formando aqui a região de soldagem. Esse aqui é o deve ser o alta frequência. Não estou certeza. Vamos ver se vai começar o vídeo de novo. Aqui, ó. Esse aqui ele vai indo ponto a ponto, tá vendo? Depois eu acho que começa a repetir já. Isso aí é regulagem da máquina que você faz também. Aqui já começou a repetir. Deixa eu achar um outro vídeo que eu tinha separado aqui para vocês. Esse aqui é o da TIG, que eu já vou passar daqui a pouco. Acho que está na pasta de solda aqui. Formação, usinar e soldagem. Aqui a gente tem a comparação do eletrodo
e do MAG, né? Já mostrando os dois processos, ó. O eletrodo você vai ter só a ponta do eletrodo sendo derretida, ele vai formando a escória aqui em cima. O MIG e MAG não forma escória aqui, ó. Já está o metal, bem dizer, limpo, né? Eu só não lembro se ele vai tirar a escória aqui de cima depois. Não, não tirou. E aí a gente tem também aqui um outro vídeo, cadê? Não, esse aqui não. Esse aqui é o controle da corrente, né? Ó, que ele vai fazer corrente que acaba sendo tão alta que acaba furando a peça. Ó. Então, você está fazendo uma soldagem contínua, né? Ele vai aquecendo, aquecendo até derreter tudo. O que é ideal nesse caso? Ele vai fazer ponto a ponto. Já se costurando ali. Olha lá, vai dando pequenos pontinhos. Né? Isso para técnica que a gente usa para chapas mais finas aí, para ficar funcional. E tem um outro vídeo aqui que... Não, isso aqui eu acabei de sair dessa pasta. Cadê? Mecânica, mecânica, aqui, ó. Deixa eu separar num outro vídeo para vocês. Forjamento. Que era justamente o submerso. O submerso não, a coisa com escória lá. Solda com o MIG com escória. Não vou achar agora. Depois eu passo para a professora Inaís. Interessante que cada tipo de transferência interfere na característica do cordão, o Silvio falou, exatamente, né? Então, quando a gente... Pode voltar no slide, né? Quando a gente está soldando, a gente tem várias técnicas, vários tipos de posições que a gente vai posicionando, movimentos que a gente faz, né? Que vai interferir na característica do cordão também, tá? Aqui os processos, as vantagens, a gente tem alta produtividade, qualidade na solda, menor limpeza pós-soldagem, uma facilidade de automatizar esse processo, né? Em contrapartida, aí a sensibilidade ao vento, né? Que quem tinha falado do vento aquela hora lá, então aqui a gente tem a questão, que achei a pergunta, o José, né? Tinha perguntado se o vento influenciava. Influencia bastante, né? Então ele pode ser disperso por correntes de ar aí, exigindo proteções em ambientes externos. Não é um tipo de solda que a gente vai fazer a campo na MIG, tá? O equipamento é mais complexo e menos portátil, né? O custo acaba sendo maior aí, principalmente porque você tem que comprar um cilindro, né? Também não é ideal para todas as posições, tá? E para finalizar aqui, a gente tem a soldagem TIG, né? A soldagem TIG, ele é o mesmo princípio, só que o eletrodo que eu tenho, ele não é consumível. Aqui eu preciso, na maioria dos casos, se eu não for fazer um processo chamado de caldeamento, que é você fazer a solda só de metal base com metal base, a gente tem que ter o metal de adição aqui no meio, né? Então, eu vou ter um gás protegendo, por isso que é TIG, né? Ele vem da sigla de tungstênio inerte gás, então, um gás inerte, o eletrodo é de tungstênio. Ah, esse eu tinha os eletrodos aqui em cima, mas já me levaram embora. Eita ferro. Deixei separado, que eu falei, vou dar aula amanhã com isso aqui. Mas não tô achando. Ah, tá aqui, ó. Aqui. 2 eletrodinhos de tungstênio, essas varetinhas aqui é o que vai ali na ponta da tocha, né? A gente costuma afiar a ponta dele para fazer diferentes tipos de processo. Então, aqui você vê que ela vem redondinha, né? E a gente afia ali no esmeril e tal para poder fazer o trabalho, tá? A geometria da ponta eletrônica é crucial para a estabilidade formada da poça de fusão. Se vocês olharem aqui do outro lado, vocês vão ver que cada um é de uma cor aqui. Eu tenho um vermelho e um azul, né? Então, os eletrodos de tungstênio, ele tem essa coloração aqui na ponta dela, que cada uma dessas cores vai indicar uma composição dele. O metal, né, o elemento principal é o titânio, mas é uma liga, posso ter liga, adição de tório, etc. e tal, para garantir ali um melhor processo. Então, basicamente, a gente tem também a afiação, 15 graus, 35, 45, 60, vocês veem a relação da poça de fusão comparado à afiação do eletrodo, né? E as cores vermelho, cinza, azul e dourado, elas são utilizadas para quando a gente vai fazer solda em inox ou aço carbono, em corrente contínua, né? E o verde, branco e marrom, a gente vai trabalhar aí para soldar alumínio em corrente alternada, tá? Os gases que a gente usa
geralmente são argônio ou hélio, ou uma mistura desses dois, né? E aí, se a gente não colocar esses gases vai ter reações químicas indesejadas, tá? Respondendo ao André, que ele perguntou se brasagem em cobre ou alumínio é considerado uma solda, é sim, ele é um tipo de solda, né? Mas é um tipo que nós chamamos de brasagem, onde não há fusão entre o metal de adição e o metal base, tá? Ele vai ter ali a fusão apenas do metal de adição, né, que vai se sobrepor ao metal base, mas não vai, geralmente, os dois metais, eles são, tanto o de metal de adição e o metal base, eles são diferentes de composição um do outro, tá? Então é o tipo de solda prata, por exemplo, aquelas soldas que a gente usa em refrigeração, soldagem que eu vou usar para componentes eletrônicos, solda de inserto, né? Você tem lá uma broca, se olhar uma broca para furação de alvenaria, de parede, você vê que parece que ela tem um capacetinho na ponta, aquilo lá é colado, né? Aquilo lá é soldado, então é uma broca de aço rado, ou aço carbono, e aí é soldado um inserto de metal duro ali para que ela consiga atravessar a parede com mais facilidade, né? No link é MIG com escória, né? Deve ser, MIG com escória. Então, eu tinha um vídeo aqui, cara, mas eu não achei, era um vídeo bem da hora, que mostrava eu sonhei com isso, eu não posso ter sonhado com isso. Estava vendo agora há pouco, antes de começar a aula, e eu separei aqui e eu não achei. Daqui a pouco eu pesquiso de novo. A máquina que a gente usa para TIG, geralmente ela é menor do que uma MIG, tá? Então é uma máquina que já é uma inversora por natureza. A gente precisa do cilindro de gás. A tocha ali, vocês veem que é diferente, o acionador dela fica por cima, então é uma canetinha que você vai apertar aqui, naquele partezinha preta em cima do escrito ESAB, né? O eletrodo fica dentro da tocha ali. E o consumível, né, que vai ser uma varetona, geralmente você compra 1 metro dessa vareta, aí, 1 metro, 2 metros, e vai 1,5 metro, e vai depositando, vai segurando com a mão e vai fazendo cordão com a outra, para ir depositando ela, tá? A gente tem alta qualidade de pureza, um controle muito preciso dela, né, são soldas muito bonitas, e uma versatilidade de materiais aí para fazer o processo. Em contrapartida, a produção dela é baixa, a solda TIG é mais demorada do que as outras, você precisa ter um operador com muita habilidade para soldar, então por isso que eu falei, você vai subindo de nível, chega no TIG ali, depois você vai subindo, né, e vai para outros processos também, tá? Mas o TIG já é um processo aí de uma qualidade superior, aí precisa mais habilidade. O custo dela acaba sendo cara, né? E ela é uma solda que tem uma sensibilidade à contaminação. É muito utilizada principalmente para soldagem de inox, né? Vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos antes de encerrar a aula. Pode jogar para nós, né? Isso na outra aba, por favor. E aqui, ó, a gente tem um processo de TIG. Veja o eletrodo em pé ali com o arco aberto, né? E o metal de adição, ele vai sendo derretido, né? Ele vai entrando em fusão aqui, vai pingando na peça para fazer ali o cordão, tá? Vai chegando próximo. Claro, tá filmado em câmera lenta, só não demora tanto assim. Olha lá, aglutinou. Daqui a pouco ele vai lá, encosta o metal de adição próximo aqui de onde está tendo o arco elétrico, né? Ele já vai começar a derreter mais uma gota lá. Aproximou um pouquinho, aproximou mais, e já vai gotejar ali mais uma gotinha. E aí, conforme vai solidificando, vai formando aqui o cordão de solda, né? Tem uma outra bem legal aqui de ver também. Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui também, ó, o eletrodo de tungstênio incandescente ali, e ele vai adicionando o metal de adição, formando então o cordão de solda. Veja que a costura dele é muito bem aparentada, né? Uma costura bonita de se ver e tal. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Não. Esse vídeo a gente já viu. Não.
Acho que lá na pasta de solda, que essa aqui a gente acabou de ver, né? Forjamento. Isso aqui é arco submerso. Isso aqui é TIG, não, isso aqui é eletrodo. Mais uma animação do que uma solda em si. Vamos naquela pastinha de soldagem lá. Tá mais separado. Tem pouca coisa, mas tá mais separadinho. É o mesmo vídeo. Os dois mesmos vídeos estão lá, estão aqui. Relação das pontas ali do eletrodo, do ângulo. E é isso então, galera. Eu vou ficar devendo o vídeo ali. Eu acho que eu vi e acabei não salvando para mostrar para vocês. Né? Busca por arame tubular que dá certo. Vamos ver então rapidinho aqui. Deixa eu entrar no YouTube. Solda arame tubular. Tubular. Vamos ver esse cara aqui. Aqui está o resultado da solda, mas aqui é basicamente parece muito com arco submerso. Olha lá o score ele tirando, ó. Mas me parece muito um tipo de soldagem por arco submerso esse aqui, hein? Ver se acho alguma outra aqui. Vertical ascendente. Não, até eu achar vai estourar o nosso tempo aí, pessoal. Vou deixar para a próxima aula, deixar separadinho para vocês, então. Vou voltar aqui para estourar nosso tempo. Não, já estourou, né? Beleza. Ó, só finalizando a frase do Júlio, né? Na TIG dá para soldar até usando uma máquina geradora. Então, a gente consegue realizar solda TIG utilizando a máquina da eletrodo revestido, uma inversora. Né? Só que aí, para fazer isso, você precisa ter o quê? Você inverte a polaridade, você vai ligar a alicate garra no polo positivo, e no polo negativo, você precisa adquirir uma tocha TIG, que a gente chama de tocha seca. Né? Então, você vai prender a tocha ali, e aí na lateral dela vai ter a entrada do cilindro de gás para fazer o uso de uma máquina inversora de eletrodo para funcionar. Né? E aí você consegue trabalhar com ela. Beleza, aplicações, tá? Eu já falei, e os parâmetros que a gente tem na coisa. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço aí pela participação, vocês participaram bastante, eu gosto quando vocês comentam bastante aí e tal, né? Na semana que vem a gente vai falar sobre metalurgia na soldagem, a gente vai entender um pouco das características aí internas do cordão de solda, o que acontece e tal, né? Fora isso, desejo para vocês uma boa semana, aproveitar o feriado que vai ter aí na quinta-feira, né? E a gente se vê na nossa 8ª aula, segunda-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Beleza? Um abraço e até mais.